E a Fundação Perseu Abramo, que é ligada ao PT e a outros partidos de esquerda, lançou um pacote de vídeos com orientações aos candidatos progressistas sobre segurança pública. Em uma das peças, os políticos são orientados a defender a polícia militar e a família, com promessas de aumento de policiamento nas cidades. Os vídeos também defendem o fortalecimento das guardas municipais, investimentos em equipamentos e também treinamento e humanização do efetivo policial. Essa iniciativa faz parte da reformulação das propostas da esquerda e é mais uma medida adotada para sinalizar que esse tema é prioridade. O PT e outros partidos, no entanto, avaliam que o tema da segurança pública é delicado, pois muitos candidatos defendem os direitos humanos e o desarmamento, e uma posição diferente poderia enfrentar forte resistência interna. Começa essa com o Roberto Mota. Mota, enfim, uma organização ligada a políticos de esquerda, a partidos progressistas de inclinação progressista, mas que agora sugere, por meio de vários vídeos, que esses partidos e esses políticos defendam mais a polícia e elaborem projetos justamente com foco em segurança pública. Será que cola? Isso tipicamente acontece, Caniato, nessa época, né? O chamado período eleitoral. O pessoal da esquerda veste farda, renuncia às drogas, defende a polícia. Mas vamos lembrar, os partidos de esquerda têm participação fundamental no desmonte da segurança pública brasileira. Vocês lembram da filósofa que disse que era a favor do assalto? A declaração dela: eu sou a favor do assalto, porque existe lógica no assalto. Ela foi candidata mais de uma vez aqui no Rio de Janeiro, se eu não me engano, ao governo do estado, à prefeitura, por um partido de esquerda. Vocês lembram da DPF 635, que eu menciono aqui quase todos os dias? Ela foi pedida por um partido de esquerda. A esquerda, a gente comenta isso todos os dias, promove a descriminalização das drogas com a narrativa de que vai acabar com o tráfico. Uma constelação de ONGs de esquerda promove todos os dias o desencarceramento, o abolicionismo penal, a ideia de que não se deve prender nunca, jamais, a redução de penas dos criminosos. A gente viu agora as visitas íntimas, a progressão de regime. Morrem no Brasil 40 mil pessoas assassinadas todos os anos, mas a esquerda comemora que 50% dos criminosos presos em flagrante são soltos nas audiências de custódia. O governo de esquerda está fazendo o impossível para invalidar a lei aprovada pelo Congresso, que acabou com a saidinha. Vai ser preciso mais do que alguns vídeos para convencer os brasileiros de que a esquerda agora é pró-segurança. É como vocês já sabem, o período eleitoral opera milagres. Você, Cristiano Beraldo, que a gente precisa considerar, apoiadores do governo passam a defender a polícia, inclusive estimulam que os candidatos elaborem planos de governo que contemplem exatamente a segurança pública. Será que nós estamos diante, Beraldo, de uma nova modalidade chamada conservadorismo progressista? Não, Caniato, não há nenhum tipo de conservadorismo. Trata-se meramente de um discurso eleitoreiro visando enganar o eleitor. É só isso. Porque se houvesse algum tipo de preocupação efetiva com as polícias, o que o governo faria, até porque o governo federal, com o orçamento que tem, gasta com tanta bobagem, gasta de forma tão equivocada boa parte do orçamento, que poderia fazer um gesto concreto. E ao invés de sugerir que se coloque em planos de governo algo a ser realizado no futuro, poderiam eles próprios demonstrar o que eles estão fazendo pela segurança pública. Mas, ao contrário disso, o que nós temos de realidade, quando olhamos para os estados que são administrados por governadores de esquerda, é que as polícias elas são desestimuladas
a fazer o seu trabalho, a executar o seu trabalho com rigor. Porque há essa preocupação em não desagradar o eleitor de esquerda que simplesmente se habituou a passar pano para a violência. O governo poderia, então, rechaçar por completo essa ideia que nasceu lá em Brasília de se ter uma polícia com atuação estadual, mas que seja controlada pelo governo federal, que tira todo o respaldo e o respeito das polícias estaduais, trata a polícia militar e a polícia civil como polícias incompetentes e incapazes que não entregam um resultado adequado à sociedade brasileira e se colocam ali numa posição de ungidos, de capazes de promover a segurança pública a partir de uma força policial, de um comando policial federal. E aí a gente tem que se perguntar, o que de efetivo o governo federal está fazendo para acabar com as toneladas de drogas que passeiam pelas avenidas, pelas ruas, pelas rodovias, pelos rios, pelos ares brasileiros? Entram aqui toneladas de drogas todos os meses. Entram pelas fronteiras secas e saem pelos portos brasileiros. O que é que o governo fez para acabar com essa vergonha? Nada. Nada. Qual é o grande investimento que foi feito na Polícia Federal? Nenhum. Qual foi o grande investimento feito nas Forças Armadas? Nenhum. O governo está preocupado em criminalizar o CAC, em fazer com que o CAC seja visto como parte do problema e não da solução. Enquanto fecha os olhos para esses armamentos extremamente poderosos que invadem o Brasil de forma contrabandeada e fazem vista grossa. Então, Caniato, o governo é uma vergonha no combate ao crime organizado. O governo fica aí estimulando que apontem o dedo, por exemplo, para o estado de São Paulo, onde o governador Tarcísio de Freitas, o secretário Derrite, o delegado-geral Arthur Dian e tantas outras pessoas qualificadas na Polícia Militar e na Polícia Civil fazem um trabalho primoroso tentando acabar com esse absurdo que é o domínio do PCC em São Paulo. O que faz o governo federal? Mete o dedo na cara e chama de assassinos. Estão cometendo chacina no litoral de São Paulo. Então não me venham com essa conversa, seus caras de pau, porque isso é vergonhoso. Isso é lamentável, isso é tratar o eleitor como um objeto de manipulação absolutamente ignorante. Eu espero que o eleitor brasileiro não caia nessa conversa fiada. Dávila, é um pouco constrangedor, né? Quando um político, por anos a fio, defende algumas bandeiras e, inexplicavelmente, ele passa a defender o que ele sempre recriminou. Por exemplo, enfim, queria que você também discorresse sobre isso, claro, no período eleitoral, mas também sobre a necessidade do eleitor estudar a biografia do candidato, daquele político, como o Mota sempre reforça aqui, porque daí é fácil de descobrir o que aquela pessoa sempre defendeu ao longo da vida, né? A gente pode rotular essa estratégia eleitoral de falsidade ideológica. Você está querendo pregar uma coisa que você não acredita apenas para tentar ganhar uns votos. O fato é que, olhando para a atitude do governo federal em relação à segurança pública nesses quase 2 anos no poder, é lamentável. Porque se você tem compromisso com a segurança pública, você assume metas. Vamos combater o crime organizado, vamos reduzir o número de armas entrando na fronteira brasileira. Você não tem que determinar critérios. O governo não fez absolutamente nada. Como bem disse o Beraldo, o governo não fez nada para combater o crime organizado, não fez nada para assegurar as fronteiras e sequer conseguiu fazer uma política federal de segurança pública
para buscar parcerias internacionais com órgãos internacionais de outros países para desmantelar o crime organizado. E quando aparece com uma ideia, é uma ideia centralizadora, é tirar o poder dos governos estaduais, que são os únicos que estão fazendo alguma coisa para frear o crime organizado, e tentar criar aí uma ação centralizada em Brasília, que, na verdade, o que se mostrou hoje é absoluta incompetência naquilo que é a alçada do governo federal, defender as fronteiras e combater o crime organizado. E essa tarefa está sendo feita unicamente pelos governos estaduais. Talvez os partidos de esquerda, Caniato, deveriam reler Machado de Assis, porque a ideia principal que hoje rege essa política de segurança da esquerda parte do pressuposto de que o criminoso é uma vítima da sociedade. Por isso ele comete crime por ser vítima da sociedade. E o Machado de Assis tem uma frase que eu achava primorosa. Ele falava assim que a ocasião não faz o ladrão, a ocasião faz o roubo. O ladrão nasce pronto. Talvez Machado de Assis possa dar alguma indicação de como é que deve ser uma política de segurança efetiva no Brasil. Exatamente. Muito bem lembrado e destacado, viu, Dávila? Agora, quer fechar você, Beraldo, em relação à necessidade da pessoa comum, que muitas vezes se depara com aqueles candidatos que acabam prometendo mundos e fundos, enfim, às vezes tem uma boa oratória, até conseguem se comunicar muito bem, mas na verdade acabam prometendo aquilo que não é possível por conta, naturalmente, de uma série de empecilhos que a administração pública acaba impondo àquele gestor. É fundamental que cada um faça o seu papel, né? A sua lição de casa, de levantar as informações que são fundamentais para você escolher com muita consciência e responsabilidade o seu candidato, os seus candidatos, já que votaremos para prefeito e também para vereador, né, Beraldo? A eleição, né, toda eleição deveria ser um momento de reflexão, Caniato, para que a população possa olhar à sua volta, enxergar de forma clara e objetiva a realidade e aí fazer uma avaliação do que ela quer para si, do que ela quer para a sua cidade, para o seu bairro, para a sua rua. As pessoas precisam criar uma associação maior entre o resultado das eleições e a realidade em que elas vivem, seja por questões municipais, estaduais ou federais. E o que a gente torce é para que esse senso crítico ele possa se aflorar cada vez mais, para que as pessoas tenham esse discernimento, que comparem o discurso com a realidade, e a partir daí, então, possam tomar a sua decisão em relação ao voto.